Giovana, seja muito bem-vinda à quarta edição do Circuito Mulher. É um prazer, uma honra muito grande estar recebendo você neste evento que nessa edição se tornou internacional, graças à sororidade realmente de muitas mulheres maravilhosas que estão super me ajudando com este evento e dentre elas sempre você me ajudando e me socorrendo nos momentos de aflição, né, Giovana? Muito obrigada, Tatiane. Para mim é um prazer estar sempre contigo, que é uma causa que eu acredito. Parabéns pela quarta edição do Circuito Mulher, agora nessa abrangência internacional. E eu tenho certeza que você vai estar sempre voando e voando muito alto devido à sua determinação, sua garra. Então eu jamais posso dizer não para você. Como eu sempre digo, você não pede, você manda. Muito obrigada. Para a gente poder então começar a nossa discussão, Giovana, qual foi o tema que você escolheu trazer para a gente poder compartilhar com o pessoal? Hoje, uma das coisas que a gente mais tem falado é sobre a posição da governança corporativa nas empresas. E eu que lidero e falo muito sobre esse assunto de mulheres nos conselhos, então eu quero trazer um pouco de como é essa liderança feminina na governança corporativa e nos conselhos de administração. E aquele desafio que você me pediu de falar um pouco de tudo que eu fiz para conseguir chegar a ser conselheira de empresas, o que uma mulher precisou fazer para chegar num conselho de administração, e aí a gente falar um pouquinho dessa governança corporativa e como é esse sistema todo funcionando. Perfeito, Giovana. Então, fique à vontade para você poder compartilhar sua apresentação com a gente e o palco é seu. Muito obrigada. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com todas e com todos, para que a gente possa começar, então, o nosso evento. E aqui, falando mais uma vez sobre esse tema de presença feminina na governança corporativa e nos conselhos de administração. Então, inicialmente, a Tati me pediu para falar um pouco da minha carreira, de como é que eu comecei, de como é que eu construí esse nosso caminhar. Então, eu vou trazer um pouco aqui, que quando eu tinha 16 anos, eu estava lendo um livro que dizia a seguinte frase: o fracasso jamais se surpreenderá se a sua decisão de vencer for suficientemente forte. E esse livro, ele mudou minha vida, porque foi através dessa frase que eu determinei uma rota para eu caminhar, uma rota que tem muito de mim, que é trazer inovação em tudo que eu faço, ter amor em tudo que eu faço, excelência, ousadia. E dentro disso, eu sempre procurei olhar para onde eu vou, o que eu posso aprender, quando eu posso aprender e o que eu preciso estudar, qual é o nível educacional que eu preciso para aquilo. E foi então que na minha carreira eu trabalhei numa empresa chamada Cobrasma S.A., depois fui para uma empresa chamada Ingepet Embalagens. Da Ingepet Embalagens, nós transformamos essa empresa na segunda do mercado brasileiro, chamando muita atenção da Alcoa, que até então era a número 1 de embalagens no mundo e em alumínio também. E a partir daí, da Alcoa, eu montei o meu primeiro empreendimento, saí da Alcoa, montei uma empresa de embalagem, de bolsas femininas e fui montar uma unidade na China, uma no Brasil, e através daí, então, fiquei vários anos fazendo esse empreendedorismo na minha vida. E a partir daí, eu já estava há mais de 6 anos, quase 7, com essa empresa, quando eu resolvi, então, que eu ia parar com esse negócio, em função de vários clientes já estar montando lojas na China e também em produções na China. E eu, então, resolvi que eu ia tirar férias depois desse empreendimento, fazia bolsas femininas. E nessas férias eu fiquei 9 meses viajando pelo mundo, em vários países. Eu fui de China até Dubai, Polinésia, Japão, enfim, vários países, onde também eu aproveitei para fazer um tempo de reflexão a partir do que eu queria para os meus próximos anos de vida. E foi aí, então, que eu acabei entrando num grupo multi-holding, fui vice-presidente da Wizard, e dentro do grupo multi-holding fizemos o maior case de educação aí da América Latina. E depois entrei para ser presidente do Seulep, e a partir do Seulep montei essa minha atual empresa,
que é a Donnelley Partners, que é uma empresa de consultoria em governança corporativa e gestão de empresas. E nesse caminhar todo, eu tenho uma formação de matemática inicialmente, eu sou matemática de origem, depois fiz um MBA em franquias, depois fiz administração industrial na Poli, aqui no Brasil, em São Paulo, e me especializei em governança corporativa no IBGC. E eu sempre disse que a empresa do futuro é a empresa onde trabalha gente feliz, eu sempre acreditei nisso. E para que a gente tenha gente feliz, a gente sempre tem que pensar que a gente tem que ter um ambiente diverso. Então eu sempre digo que são mulheres e homens, e que os homens é que nos ajudarão cada vez mais nesse processo de termos mulheres cada vez mais nos altos cargos de administração. E nos conselhos não pode ser diferente. E foi desde esse momento que, lá, ainda muito jovem, que eu sempre liderei e conversei com mulheres para que a gente pudesse desenvolvê-las nos altos cargos de administração. Gosto muito de trabalhar com mulher e tenho sempre muitas mulheres nos meus times. Então, em qualquer fala que eu esteja, em qualquer lugar que eu esteja, eu vou estar sempre falando do quanto é importante nós termos mulheres nos altos cargos de administração. Só para vocês terem uma ideia dos números, a gente tem aqui mulheres nos topos, a gente tem países ainda com números muito baixos, a América Latina inteira com menos de 22%, a América do Norte com pelo menos 18%, tem Europa com 24%, mas temos países com números extremamente pequenos, Índia 14%, Japão com 5%, e nós precisamos mudar essa imagem, né? Afinal de contas, a grande decisora de compras, mais de 80% da decisão de compras, tanto no Brasil quanto no mundo, está na decisão das mulheres. As mulheres é que veem o que precisa comprar, o que não precisa, para onde nós vamos viajar, que carro nós vamos ter, que casa nós vamos ter. Então, como é que nós não temos mulheres para decidir as estratégias dessa empresa? Só para vocês terem uma ideia, se nós formos olhar mulheres em altos cargos de administração, a gente tem fontes em cada vez mais o olhar que se tem e que se joga na sociedade é que sempre mulher serve só para o cargo de recursos humanos. Isso não é verdade. Hoje nós temos excelentes executivas em qualquer que seja o ramo, em qualquer que seja o nicho. E é a partir daí, então, que eu trago aqui o último número de 2016, que está sempre de 4 em 4 anos, ou sempre de 5 em 5, a gente olhando. Quer dizer, nós em 2004, nós tínhamos 19% de mulheres nos topos das companhias no mundo, depois nós aumentamos um pouco para 24%, depois descemos 20% um pouco, depois descemos para 20%, depois tivemos 21%, subindo um pouquinho, 24%, e hoje não passamos aí de 25% de mulheres nos topos das companhias. E falando nisso é que a gente já entra no aspecto da governança corporativa e das mulheres nos altos cargos de administração. Para vocês terem uma ideia, se nós compararmos duas empresas, uma empresa que tem mulher no conselho e uma empresa que não tem mulher no conselho, os resultados dessa empresa são absurdamente consistentes e altos quando nós estamos falando de mulheres nos conselhos. Só para vocês poderem ter uma pequena ideia, em vendas nós temos 42% a mais na empresa que tem mulheres nos conselhos. Retorno sobre o patrimônio, 53% a mais. Retorno sobre capital investido, 66% a mais. Sendo assim, como é que nós temos o número de CEOs no mundo? Hoje, estamos no máximo em 10%, de 9% a 10%, se a gente contar todos os países do mundo. E aí, nos números de conselheira, nós temos aí, hoje, 7%, no máximo. Nós temos um número que é um número hoje, uma atualização que teve 10,25%, e se nós tirarmos as que são suplentes, a gente passa para 7%. E se nós tirarmos também as acionistas que estão no conselho só porque são donas da empresa, nós temos um número muito pequeno. Esse número passa para 3%. Então, a grande questão é, Giovana, qual foi, então, a última gotinha, assim, qual foi o ingrediente que você usou ao longo da sua carreira para conseguir chegar, então,
a ser conselheira hoje no Brasil de 7 empresas, a estar liderando aí cada vez mais esse assunto de mulheres nos conselhos. Eu dei uma regra básica, assim, de 6 coisas que eu sempre fiz durante a minha carreira, e a mulher que procura ser uma conselheira também deve estar perseguindo. A primeira coisa é sempre a inovação, né? A inovação, ela define líderes e define seguidores, né? A inovação, ela só conhece um limite, que é a nossa imaginação. Nós temos que sair além dos 4 cantos do nosso escritório. Nós temos que pensar cada vez mais de forma inovadora, cada vez mais de forma diferente. Em segundo lugar, a qualidade. A qualidade, gente, é uma regra, né? Ela não admite atalhos. E qualidade dá trabalho, ela exige talento, tempo, habilidade. Então, tudo aquilo que eu fiz e tudo aquilo que eu faço hoje, eu coloco um ingrediente muito grande de qualidade. Sem dúvida nenhuma, a gente amar o que a gente faz, porque felicidade, sucesso e excelência a gente só alcança através de 4 palavrinhas básicas: faça o que você ama, e isso vai contribuir para a nossa saúde e para a nossa longevidade. Mas, obviamente, que só amar não vai resolver. Então, nós temos que, ao longo do tempo, eu sempre digo que a gente também precisa errar, que errar é humano. E todas as pessoas de sucesso que a gente conhece cometeram erros na vida. E as que tiveram mais sucesso foram aquelas que se arriscaram mais, cometeram mais erros, aprenderam com eles e então melhoraram a sua performance. Então, nós podemos errar, a gente só não pode errar na mesma coisa. E, em quinto lugar, a gente sempre pensar que a gente tem que deixar uma marca no universo. De outra maneira, por que é que nós estaríamos aqui se não fosse para deixar a nossa grande marca no universo? E é por isso que, em toda a minha carreira, eu também sempre coloquei uma marca muito forte em tudo aquilo que eu fizesse. Eu sempre digo, se eu tiver que fazer pastéis para vender, eu vou querer fazer o melhor pastel e que todo mundo fale: poxa, aquele pastel da Giovana é muito bom. E é isso que foi uma das coisas que eu utilizei em toda a minha carreira para chegar até onde a gente está agora. E por último aqui, não mais importante ou menos importante, mas que a gente também pense no nosso tempo de vida, que a gente afaste todos os ruídos de outras pessoas que tentam minar nosso sonho e que não deixam a gente vencer a nossa voz interior. Então, eu sempre digo que a gente tem que seguir o nosso coração, que todo o resto é secundário. O nosso coração, ele já sabe para onde a gente tem que ir. Então, assim, em todos os momentos de sucesso da minha carreira, eu sempre ouvi assim: poxa, você tá louca, você vai sair de uma empresa para montar uma outra empresa? Poxa, você tá louca, você vai ter esse cargo agora? E sempre deu certo, porque a gente sempre tem que acreditar naquilo que o nosso coração está acreditando. E também escrevi aí, contribuí para 3 livros ao longo da minha carreira. Tem 3 livros lançados: Dicas de Mulheres Inspiradoras, A Nova Era do Conhecimento, a Nova Gestão na Era do Conhecimento, que eu também escrevi com mais de 16 pessoas, Jovens Empreendedores, que foi um livro que eu ajudei a coordenar, de líderes do Brasil com menos de 30 anos, que deram certo. E depois de tudo isso, eu comecei a participar dos conselhos de administração, e hoje estou em 7 conselhos. Estou em empresa de varejo, empresa de educação, empresa de agrobusiness, empresa de comunicação, empresa de saúde e empresa de M&A e turnaround. Então, vocês podem ver que tudo isso que eu construí ao longo da minha carreira é que me trouxe até a governança corporativa, é o que me credenciou para estar dentro dos conselhos, ou seja, essa prática, essa vivência em todos esses cargos, liderar empresas, comprar empresas, vender empresas, fazer turnaround, investir em equipes, fazer mudanças de sistemas, operar em empresas no Brasil, nacionais, internacionais, sentar em todas as cadeiras, entender a dor de cada cadeira. Isso é
o que credencia uma mulher para estar num conselho, é o que credencia um executivo para estar no conselho. Ele ter vivido tudo, ele poder chegar no conselho e falar assim, vamos por esse caminho, ou eu recomendo que a gente possa ir por esse caminho. Porque só com essa experiência é que vai ser aquela experiência necessária e suficiente para te credenciar para estar dentro dessas cadeiras. E, obviamente, que para falar, então, de mulheres dentro da governança e dentro dos conselhos, nós precisamos primeiro entender o que é essa governança, Giovana. Então, o que são os grandes pilares da governança? E você já ouviu falar em governança corporativa? Eu sempre digo que a primeira pergunta que eu faço é essa: você já ouviu falar em governança corporativa? Porque a maioria das pessoas não sabiam o que era governança. E aí eu passo sempre uma reflexão que a governança, ela no fundo, intuitivamente, ela já existe há mais de 500 anos, quando lá na Revolução Industrial a gente já começou a ter, a partir do momento que eu tinha um negócio, eu já tenho uma parte que é propriedade e uma parte que é gestão, ou seja, uma parte de pessoas que são proprietárias e uma parte das pessoas que fazem gestão. Aqui a gente já começa os conflitos. E lá nos anos 90, nós tivemos um boom de conflitos e de escândalos. E foram através desses escândalos e desse boom de conflitos é que nós montamos o primeiro relatório de governança corporativa em 1992, em Cadbury, em UK. E fizemos e escrevemos o primeiro livro sobre governança corporativa no mundo, foi escrito pelo Robert Monks nos Estados Unidos em 1994. Então, como vocês podem ver, a governança corporativa ela é muito jovem. 1994 foi logo ali. Né? Nós não temos aí um histórico de 100 anos, de 50 anos. Nós temos um histórico pequeno. E assim, o sistema de governança, a governança também está sendo cada vez mais catalisada, cada vez mais conhecida e cada vez mais disseminada. E o que é, então, a governança corporativa? A governança ela é um sistema, mas não é sistema de computador não, tá, pessoal? É um sistema de formação dentro das empresas, onde a gente consegue fazer 3 coisinhas. A gente consegue dirigir as empresas, monitorá-las e incentivá-las para que todas tenham um resultado e a sustentabilidade que elas devam ter. Só que para isso eu preciso envolver todas as partes relacionadas da empresa. E aí é que a gente já começa a ver um envolvimento entre proprietários, conselho de administração, diretoria e todos os órgãos de controle. A hora que eu reúno todas essas pessoas, todos esses órgãos, em função da gente conseguir fazer essas 3 coisas, dirigir, monitorar e incentivar a empresa, eu estou montando já na empresa um sistema onde cada uma dessas partes envolvidas tem uma responsabilidade. Então, é aqui que começa a nascer o sistema de governança. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona a governança lá dentro de uma empresa. Então, esse slide aqui que eu preparei para vocês, vocês podem ver que tem várias partes aqui. A gente começa a separar várias partes da empresa, como, por exemplo, a gente separa os sócios aqui num fórum chamado Fórum de Sócios. A gente separa aqui a família, quando é uma empresa familiar, no conselho de família e já tira isso de dentro da empresa. Então, assuntos familiares são discutidos na família, no conselho de família, assuntos da empresa dentro do conselho de administração da empresa. Aqui, então, fica o conselho de administração que responde aos sócios. Embaixo do conselho de administração fica, então, o diretor-presidente. Embaixo do diretor-presidente ficam, então, todos os diretores. E esse sistema todo, nós temos também comitês, que são comitês de apoio ao conselho de administração. Por isso que os comitês respondem para o conselho. Aqui você pode ter comitê de todas as frentes, comitês que essa empresa precise trabalhar. Então, um comitê de inovação, um comitê estratégico, um comitê de pessoas, e através disso, então, é que se dão o apoio aos
conselhos para eles tomarem as decisões. Temos um conselho fiscal que responde direto aos sócios da empresa, temos auditoria independente e auditoria interna, que faz todo esse órgão de auditoria também respondendo para o conselho, e todo esse sistema junto, todas essas partes interessadas aqui, quando eu mostro aqui essa parte essa parte azul, todas essas partes interessadas aqui reunidas, juntas, trabalhando, então, nesse processo de governança. E cada órgão desse, que em governança a gente chama órgão, né? Então, cada órgão desse é como se funcionasse no corpo humano. Cada órgão do corpo humano é um órgão que tem uma missão dentro do sistema inteiro. E se algum órgão desse não estiver funcionando bem, vai comprometer todo o sistema. Então, dentro disso, todo esse sistema, ele tem 4 grandes pilares para trabalhar. Quais são esses pilares? A transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. O que é isso daqui, Giovana? Isso daqui significa que tudo aquilo que nós estivermos fazendo dentro da governança corporativa é necessário que nós façamos com transparência. Ou seja, mais do que uma obrigação, é uma necessidade que nós vamos ter de informar e disponibilizar para todas as partes interessadas da empresa as informações importantes da empresa. Equidade é a gente ter um tratamento justo em qualquer que sejam os percentuais da sociedade. Então, se tem sócio minoritário, se tem sócio majoritários, todos eles devem estar juntos, né? E prestação de contas é nós termos o hábito, e mais do que hábito, o dever de prestar contas de tudo aquilo que nós fizermos. Tanto aquilo que tem consequência boa, quanto aquilo que tem consequência ruim. Então, nós vamos ser responsáveis pelos nossos atos e também pelas nossas omissões. E a responsabilidade corporativa é o que todos nós temos que ter de responsabilidade com relação a zelar pela viabilidade econômica financeira dessa empresa, em curto, médio e longo prazo, ou seja, nós somos responsáveis pela sustentabilidade dessa empresa. Então, Giovana, para que a gente possa, então, estar nos altos cargos de administração, a gente precisa entender bem como é que funciona esse sistema de governança. Então, esse sistema de governança, ele tem uma abrangência muito forte da governança. Tem 3 dimensões bem importantes: a dimensão financeira, a dimensão social e a dimensão ambiental que nós precisamos buscar para termos aí, então, uma coisa chamada a boa imagem e reputação dessa empresa. Então, quando nós colocarmos um conselho de administração para trabalhar nessa empresa e esse conselho for diverso, ter homens, ter mulheres, ter todos os tipos de diversidade importante, esse conselho vai trabalhar super bem essas 3 grandes dimensões. E se trabalhar super bem essas 3 dimensões, ou seja, trabalhar bem o nosso dinheiro, vai maximizar o lucro da companhia, vai se comprometer com todos os códigos de governança, ter uma boa prática ambiental, vai se certificar de tudo aquilo que a gente precisa de qualidade ambiental, vai alargar o nosso horizonte do estratégico com relação ao ambiente, e na dimensão social também um compromisso muito próximo com relação à não transgressão de não direitos humanos, de abolição de qualquer discriminação. Quando a gente tem um equilíbrio dessas 3 dimensões, vejam que aqui, ó, tem a intersecção dessas 3 dimensões. Essa intersecção é que nasce essa imagem. E só nasce essa boa imagem e reputação se a gente realmente tiver esse equilíbrio. E a gente só vai conseguir ter um bom equilíbrio se nós tivermos aí um conselho de administração que trabalhe de forma a zelar por essa empresa, que ajude a companhia, que se encarregue do processo de decisão estratégica da companhia. O conselho é um órgão colegiado, tem várias pessoas sentadas, vários conselheiros sentados ali, e esses conselheiros é que precisam ser esse elo, né, de impulsionamento das estratégias. Então, eu digo sempre que o conselho é o elo entre a propriedade e a gestão.
e é o órgão que é responsável por monitorar a companhia, orientar a companhia para que caminho ela deve seguir e, mais do que tudo, supervisionar a companhia e monitorar essa empresa em cima de tudo que ela está fazendo. Então, eu sempre digo, num resumo total, que o conselho de administração é o guardião da companhia. Ele guarda a companhia. Além dele decidir, então, os rumos estratégicos da empresa, compete ao conselho de administração monitorar toda a diretoria. Tanto é que o único executivo que responde diretamente para o conselho é o CEO da empresa, é o presidente. E todos os demais executivos respondem para o presidente. Ou seja, o conselho vai dirigir os negócios, monitorar e incentivar e prestar conta aos sócios. E aí, não menos importante, a gente também tem conselhos consultivos, que a única coisa que ele difere do conselho de administração é que ele não tem o poder decisório, ele não atinge poder fiduciário, ele não responde pela companhia. E, obviamente, nesse caso, os sócios da empresa podem ou não ainda fazer aquilo que o conselheiro está recomendando. Já no conselho de administração, o poder é fiduciário e os sócios devem executar tudo aquilo que foi decidido pelo conselho de administração. E então, cada vez mais falando, se o conselho de administração é um órgão que tem vários conselheiros sentados ali, Giovana, como devem ser esses conselheiros? Os conselheiros, e você, mulher, que quer ser conselheira, você precisa ter alguns conhecimentos mínimos, né? Quais são esses conhecimentos? Primeiro, um alinhamento total com o valor da companhia, com relação ao código de conduta dessa empresa, a capacidade de defender seu ponto de vista a partir de um julgamento próprio seu. A conselheira tem que ter disponibilidade de tempo, tem que ter motivação para fazer todo o trabalho de conselheira. E, adicionalmente a tudo isso, tem que ter uma visão estratégica, recomendável que possa ter essas visões estratégicas de como dirigir negócios. Eu sempre digo que a conselheira não precisa necessariamente entender do negócio, mas precisa entender de negócio. Eu, por exemplo, estou em alguns conselhos que são áreas totalmente diferentes, então eu estou em engenharia, oncologia, agrobusiness, e para isso basta que a gente conheça fortemente negócios. Tenhamos visão estratégica do todo, conhecimento das melhores práticas de governança, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de ler e entender relatórios gerenciais, contábeis e financeiros, noções de legislação societária, percepção de risco da empresa e, com isso, cada vez mais, essas experiências de participar em conselho é muito relevante. Experiência como executivo sênior, não dá para a gente entrar num conselho sem ter tido a oportunidade de viver essas experiências dentro de outras empresas, passar por cargos que te possibilitarem a entender como é que é essa relação de supervisão, entender de gestão, de mudanças, entender como é que nós fazemos a administração de crises, como essa, por exemplo, da pandemia, que foi muito desafiadora e tem sido ainda, e como é que a gente encontrou um resultado melhor nas empresas durante a pandemia? Justamente naquelas empresas que tinham melhor processos de governança, que tinham conselhos mais fortes, se saíram melhor, estão saindo melhor da crise, quando tem todo esse processo de governança por trás. Ter esse apetite a controlar os riscos e identificar, fazer gestão de pessoas, ter conhecimento de finanças, conhecimentos contábeis, conhecimentos jurídicos, conhecimentos, muitas vezes, dos próprios negócios que vocês estiverem liderando, conhecimento de mercado nacional, mercado internacional, contatos de interesse da empresa, porque, obviamente, um conselheiro ajuda muito no networking de tudo que tem que fazer. Por exemplo, se nós estamos definindo estratégias para o mercado canadense, é óbvio que é importante a gente ter no nosso conselho pessoas que sejam experientes no mercado canadense, e aí a gente vai trazer esses contatos de interesse para dentro da empresa. Então, esses são os perfis que hoje nós exigimos dos conselheiros para que eles possam sentar dentro dos conselhos de administração e aí, então,
a gente sempre exige algumas posturas dos conselheiros. Então, assim como lá na empresa a gente tinha que ter um equilíbrio nas 3 dimensões, financeira, social e ambiental, para ser um conselheiro nós temos que ter uma conduta e uma postura extremamente importante para ser um conselheiro de boa reputação. E aí, quais são essas condutas, Giovana? Conduta, então, é um envolvimento construtivo, integridade e competência. E nesse equilíbrio também tem uma intersecção aqui, que é onde vai nascer a imagem e reputação de um bom conselheiro ou de uma boa conselheira. Então, esse envolvimento construtivo é o tempo que a gente vai se dedicar à empresa, o compromisso que a gente vai ter com o resultado dela, a capacidade que nós vamos ter de focar em questões que agregam valor, a capacidade de ter relacionamentos externos que possam agregar dentro da empresa, disponibilização desses contatos para agregar legítimos contatos para a empresa também. Então, ter um tempo dedicado para a função de conselheiro, ter compromisso com a corporação e foco nos resultados. Ter a competência é inevitável, né? A gente ter a capacidade de inspirar e transmitir segurança, vivência em negócios e gestão. Então, essa experiência internacional de amplo conhecimento de questões, atuar com uma visão do todo em gestão, com profundidade na área específica que nós precisarmos, tudo isso é importante para um conselheiro. E, não por último, mas tão importante quanto a integridade, que a gente possa ter uma história de vida, uma postura reta, uma postura ética, retidão como padrão de referência. E essa retidão no padrão de referência é a capacidade de escutar, interagir, senso de justiça, equidistância em relação às partes relacionadas, ou seja, não ter conflitos de interesses, né, ter julgamentos imparciais. Quando nós temos tudo isso, vem aí, então, a grande imagem e reputação desse conselheiro. E esse conselheiro ou conselheira poderá, então, trazer o melhor para a empresa. E aí, eu deixo aqui um aprendizado muito grande de como é que é o comportamento desse sistema de governança, né? Como é que nós fazemos quando nós estamos dentro do conselho e todo esse sistema de governança tem que funcionar muito bem. Então, a gente começa a separar, segregar as partes. Então, eu tenho os acionistas aqui em cima, que está em toda a estrutura societária, acordo de acionistas, decisões de alto impacto, tudo isso são os acionistas que vão cuidar. Depois nós temos o conselho de administração e o embaixo do conselho de administração, aquilo que eu comentei com vocês, que é a diretoria executiva. E aqui todo o nosso colegiado. Então, 5 coisinhas têm que acontecer muito bem. Lembrem sempre da nossa palma da mão, por exemplo. Tá aqui, 5 dedinhos. Então, lá no sistema de governança todo funcionando, com o conselho funcionando, nós temos que fazer 5 coisas acontecerem. A primeira, o conselho de administração, que é o primeiro dedinho, o número 1, desce do conselho de administração todos os grandes propósitos da empresa, todas as estratégias de curto, médio e longo prazo. Então, desce um direcionamento. Quando desce esse direcionamento, é entregue para o diretor-presidente. O diretor-presidente pega isso daqui e sai correndo fazer? Não, ele vai fazer um planejamento para executar tudo que o conselho está pedindo. E a partir desse planejamento entra dedinho 2, número 2 aqui. Ele formula tudo isso, faz essa formulação das estratégias. Opa, saí aqui da tela. Faz essa formulação das estratégias e manda de novo para o conselho. Quando ele mandar de novo tudo isso para o conselho, entra o dedinho 3 aqui, terceira coisa. O conselho vai olhar toda essa formulação, vai olhar esse plano, vai ver se está em ordem no orçamento anual, vai olhar tudo. E se estiver ok, vai homologar essas diretrizes. E a partir do momento que vai homologar as diretrizes, ele passa a executar. E a partir do momento, então, que a gestão está executando tudo que tem que executar, ela começa a ter os seus indicadores de performance.
executa as diretrizes e pega os direcionadores. Aqui que entra o dedinho 4, número... quarta coisa que a gente tem que fazer, sobem os indicadores de performance, os indicadores que vão ajudar o conselho a monitorar a companhia. E aí, então, o conselho pega esses indicadores e monitora as estratégias, monitora a operação, monitora o resultado e olha tudo o que está acontecendo. E esse sistema vai funcionando redondinho. Em cada parte desse sistema da governança tem uma responsabilidade. Cada parte desse processo de governança, então, vai trazer o que a gente precisa para unir forças e fazer esse sistema inteiro de governança acontecer. E nesse sistema inteiro que está acontecendo as estratégias, está acontecendo a operação e está acontecendo os resultados, o conselho pode monitorar num todo. E monitorar num todo, o conselho acaba agindo aí como um Waze. Ele dá a rota e, ao mesmo tempo, caso a empresa saia da rota, ele redireciona, dá um novo caminho e, então, mostra qual é a estratégia e as decisões que a gente vai tomar de curto, médio e longo prazo. Então, se vocês conseguirem gravar bem como é o funcionamento desse sistema nesse slide aqui, eu já vou estar feliz, já vou ter passado aqui a base para vocês. E é nesse sentido, então, Tatiane e todos os que nos ouvem, que a gente entende o quanto é importante, então, esse papel do Conselho de Administração. E dentro dessa importância desse Conselho de Administração, então, para que esse conselho de administração, que faz as estratégias da empresa, que monitora a empresa, ele define o rumo. E para definir o rumo de uma empresa, eu preciso que esse conselho seja diverso. Eu preciso que esse conselho tenha mulheres e homens. Não seja liderado único e exclusivamente por homens e não seja liderado único e exclusivamente por homens brancos. Nós precisamos que o conselho de administração tenha um órgão diverso. E quanto mais diverso for esse órgão, mais resultados nós vamos ter nas empresas. E aí é que eu trago cada vez mais, então, essa fala de que você, mulher que quer ser conselheira e estar nos altos cargos de administração e dentro da governança corporativa, que se preparem porque nós vamos precisar de várias mulheres dentro dos conselhos e cada vez esses conselhos com maior nível de diversidade de gêneros contribui com os melhores resultados, aqueles resultados que eu dei para vocês em alguns slides aqui anterior, cada vez se torna mais e mais uma realidade. Agora, se nós pegarmos em nível de Brasil, termos somente 7% ou somente 6% de mulheres nos conselhos, ainda é muito baixo. Então, vamos lutar aí para que cada vez mais a gente tenha mais mulheres nos conselhos de administração e tragam cada vez mais esse conhecimento para toda essa estrutura de governança. Aqui eu deixo, então, várias referências utilizadas para que vocês possam consultar livros referente a esses assuntos. E por fim, então, Tatiana, meu muito obrigada, tanto para você quanto para todas as pessoas que nos ouviram, para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse quarto circuito de mulheres e que a gente possa, então, cada vez mais trazer mais e mais mulheres para os altos cargos de administração e, sem dúvida nenhuma, para os conselhos de administração. Giovana, é sempre uma delícia te ouvir falar, porque a gente consegue perceber que existe muito caminho pela frente, um caminho que você trilhou, né, pessoalmente falando. Então, olha, Tati, olha, meninas, eu fiz esse caminho é possível, mas ele tem que ter uma jornada. E aí a gente pode, né, todo mundo que está assistindo, independente hoje, graças a Deus a gente está saindo para fora do Brasil com o Circuito Mulher, então nós temos mais 8 países, né, que falam a língua portuguesa. Então, independente de onde você está, a jornada ela vai ter que acontecer e ela vai ter que ter um ponto de partida.
Então, a pergunta é, por que o ponto de partida não é agora? Né? Porque o seu sonho não começa a ser desenhado agora. E realmente essa representatividade feminina, estamos falando de conselhos de administração, a gente pode falar da mulher na política, nós podemos falar da mulher no esporte, nós podemos falar da mulher em tantos cenários aqui ainda, né, que a gente ainda luta tanto por poder dividir, compartilhar esse espaço, mas eu vejo que muito precisa partir da gente mesmo, né? Precisa partir de nós. E Tati, eu acho que uma coisa super importante que você falou é qual é o momento, qual é esse V0 que eu vou começar? Esse momento pode ser qualquer momento da carreira da pessoa, mas ela tem que entender esse processo. Então pode ser que esteja nos ouvindo aqui uma menina que está começando a carreira dela e ela se interessou pelo assunto, ela já vai fazer um planejamento para a carreira contando os conhecimentos que ela tem que ter. Ou pode estar nos ouvindo uma diretora de uma empresa e fala assim, como que eu me torno conselheira? O que me falta? Essa é a grande chave, né? Então, eu tenho muito conhecimento financeiro, então me falta um conhecimento jurídico, me falta um conhecimento nas outras áreas, então eu tenho que adquirir esses conhecimentos para me credenciar para estar nesse cargo. Você consegue fazer um planejamento do que é que nós temos que fazer para então ter mulheres lá no conselho, porque também a gente não pode colocar uma mulher só pelo fato de ter mulher, nós temos que colocar as mulheres que são competentes, e hoje nós temos milhares de mulheres muito competentes no Brasil para ter essa oportunidade de estar em conselhos, então nós estamos lutando cada vez mais para chegar nesse número. Mas você que está nos ouvindo pode fazer isso a partir desse momento. Acho que a Tati deu uma chave assim super legal agora, que é isso. Basta nós planejarmos e com o tempo você chegar aonde você tem aí como objetivo, que são esses cargos. É isso. Giovana, muito obrigada pela sua presença, por esse compartilhamento tão rico de conhecimento. Tenho certeza que agregou valor a todos os nossos participantes e dizer que sempre é uma honra muito grande poder estar recebendo você nos nossos eventos e que essa nossa parceria continue por muito tempo. Eu aqui agradeço, parabéns por sempre pegar com muita garra tudo isso que tem que fazer e como você sempre diz, né? Vai dar certo e vamos fazer acontecer. Parabéns a todos vocês que organizaram esse evento e um grande abraço para todas as pessoas, todas as mulheres e todos os homens que estão nos ouvindo aqui. Fiquem bem, eu vou disponibilizar essa palestra para a Tatiane e a Tatiane pode disponibilizar para todos vocês aí, tá bom? Muito obrigada. Gente, então tem bastante coisa ainda pela frente. Nos vemos na nossa próxima trilha de conhecimento. Tchau, tchau.